Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro sobre a formação da personalidade, a importância do eu. É até interessante, né? A importância aqui do eu, né? Mas aqui é a importância, o valor que a gente dá à formação do eu. E isso é muito importante para todos nós, que nós construamos um eu próprio, né? Uma personalidade, um eu que demonstre o nosso interior, a nossa vida, a nossa caminhada. Todos temos dentro de nós aquilo que nos faz ser nós mesmos, o eu. Essa é a nossa essência, é a nossa característica. Esse eu é de grande importância para a pessoa humana, pois do equilíbrio desse eu vão depender a personalidade de uma pessoa, seu equilíbrio emocional e afetivo, sua maturidade na vida. Então, é essa importância que nós damos à constituição do eu que vão fazer com que vai fazer com que eu consiga me comunicar com os outros e conviver com o diferente e ter uma passividade até mesmo diante das decisões que eu tomo em relação a mim mesmo e em relação ao outro, para que eu não seja antecipado e não crie conflitos na convivência com as pessoas. Esse eu é a expressão do instinto de conservação. O sexo é a expressão do instinto de reprodução. Na hora do perigo, da doença grave, o instinto sexual desaparece e surge fortemente o instinto de conservação, o eu. Então, olha aí que coisa interessante, né? Que questão interessante. É essa formação do eu que vai fazer com que eu crie enfrentamentos diante da vida, diante de questões que eu acho difícil. Por isso que eu sempre digo assim, olha, não há nada que não possa ser resolvido, né? A gente só não tem saída para a morte, porque chegou o final, acabou mesmo, né? Mas enquanto nós estamos vivos, quem vai se construir e se definir para que se criem enfrentamentos somos nós mesmos. Nós que vamos nos construir. Nós somos verdadeiros mestres de obras da nossa própria vida. Nós que temos a colher, nós que temos o material, nós que temos que assentar o nosso alicerce. E isso depende de nós e não dos outros. Para o crescimento de uma pessoa, deveria haver esse processo ou o progresso. O bebê egocêntrico deveria sair do seu eu e ir adquirindo com o tempo uma maturidade psicológica, uma autoestima equilibrada, humildade, ser ele mesmo, chegando à responsabilidade e tendo a liberdade no seu verdadeiro sentido, escolher o bem independente de outras pessoas, né? Então, o futuro adulto ele vai escolhendo aquilo que é o bem, independente daquilo que os outros acham, do que os outros pensam. E é interessante porque nós olhamos esses meios de comunicação, Facebook e tantos outros meios, e até a nossa convivência dentro da família e dentro da comunidade, basta o outro dar uma alfinetada que desestrutura esse eu. A pessoa fica completamente desestruturada, né? O Skinner vai dizer assim: os outros só vão nos afetar quando nós nos deixamos afetar. Então, nós só vamos deixar com que os outros nos afetem quando nós formos inseguros desse eu próprio. Quando a construção desse eu próprio não tiver uma base, uma estrutura. Como consequência disso, nós teríamos uma pessoa psiquicamente equilibrada, com o uso total de sua personalidade, sem neuroses, né? Sem as fantasias que muitas das vezes nos abalam, né?
Quando a gente fala dessas neuroses, nós dizemos que a comunidade se vive assim, né? Ah, eu não fui com a cara de fulano porque eu acho que fulano não vai com a minha cara. Eu acho que fulano está pensando mal de mim. Eu acho que... Não, você não tem que achar. Você não deve supor aquilo que não foi dito só porque você não teve uma certa simpatia com o jeito, com a maneira, com o modo do outro. Você não pode deixar se incomodar. E você deve, com toda a formação, com toda a maturidade, marcar o espaço que é teu. Ou seja, assumindo aquilo que está sobre a tua responsabilidade. Eu faço questão, quando me nomeiam para uma paróquia, né? Eu fui nomeado para tal paróquia. Se eu sou o pároco, eu vou assumir as minhas funções de pároco. Então, o outro querendo ou não querendo, eu vou mostrar que está lá contido dentro da lei, dentro dos estatutos, dentro do... Olha, aqui está escrito assim, então se está escrito assim, e eu vim aqui para assumir esse papel de pároco, e eu vou assumir, vocês querendo ou não. Então, é bom sempre marcar o espaço que é teu, porque se você não fizer, o outro vai tomar conta. E aí, se tomar conta, pronto, você perde o equilíbrio, você perde a razão, porque os outros não estão nem aí, não vão te enxergar. Não porque eles não querem te enxergar, é porque você não se enxergou primeiro. Você não assumiu esse espaço primeiro. Então é bom que se tenha essa formação do eu com todas as capacidades, sem criar neuroses. Agora, se o outro não gostar, problema do outro. Você está ali porque você realmente é dono de si próprio, né? Você está assumindo aquilo que foi designado para você. Da mesma forma na tua personalidade. Você é que se sabe, você é que se conhece, você é que deve se enxergar. De que adianta pedir aos outros que te ame se você primeiro não se enxerga e nem se ama? Então é preciso que você tenha, coloque isso na tua cabeça, né? Personalidade vem da palavra latina persona, que designava o personagem do teatro grego, o qual usava uma máscara cuja voz soava por trás da máscara. Persona, soar através de. Daí vem a palavra pessoa, que deveria ter uma personalidade, ser ela. Então, essa máscara no teatro grego demonstrava a situação que a pessoa estava encenando. Ou seja, momento de choro, então colocava a máscara do choro. Momento de riso, colocava a máscara do riso, né? Mas e a essência, aquilo que estava por detrás da máscara? Que era a pessoa, né? Então, é justamente isso que deve ser a nossa expressão. Nós não podemos ser as máscaras, né? Nós podemos usar as máscaras nos espaços que nós participamos. Então, eu não vou à igreja com uma roupa de praia, né? E nem vou à praia com uma roupa de igreja. Então, eu vou me vestir tal qual se exige o espaço da igreja. Então, eu estou usando a máscara, porque eu não sou aquela roupa, né? Possivelmente, se eu for com a roupa que eu gosto de andar, eu não vou estar adequado. Então, eu vou me vestir para ninguém ficar olhando. Então, estou usando uma máscara. Mas eu sei perfeitamente quem está por detrás daquela máscara, por debaixo daquelas roupas, né? Quem sou eu? Né? O que eu gosto? O que eu quero? Nós não podemos... devemos usar as máscaras, né? Mas não podemos ser as máscaras que usamos, que senão vira uma patologia, né? Nós perdemos a nossa essência. Personalidade, uma função psicológica pela qual um indivíduo se considera como um eu, uno e permanente, definição de Lalande, né, essa definição. Sabemos que a educação de uma criança não é fácil e a formação de uma personalidade é difícil e passa por muitos caminhos difíceis e tortuosos.
Esse eu que existe dentro de nós é chamado por muitos psicólogos como os vários modos: princípio vital, de Lerch, elan vital, de Bergson, tendência à atualização, de Rogers, tendência à individuação, de Jung. Aprender a amar. A criança, quando nasce, não sabe amar. Ao receber amor, carinho, proteção e sustento, ela começa a aprender a amar. O nenê aprende a amar com seus pais. Dentro do lar deve existir muito amor. Se a criança não aprendeu a amar no início da vida com seus pais, dificilmente vai aprender mais tarde e com outras pessoas. Então, olha a responsabilidade dos pais, né? Ela precisa se sentir amada. Há crianças que você percebe de que elas são extremamente medrosas e com uma baixa estima fora de sério, e que é proveniente do contexto familiar. Aprender a sair de si. A criança precisa espontaneamente sair de si mesma. À medida que vai crescendo, sai do seu isolamento e começa a se comunicar com o mundo exterior. É a criança que sorri, que brinca, que balbucia alguns sons como meio de comunicação. A educação de uma criança consiste em fazê-la sair de si, mesma do seu egocentrismo, e chegar a um altruísmo, comunicar-se e amar as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Os filhos não são criados para os pais, eles são criados para o mundo. Um dia os pais se vão e esses filhos, futuros adultos, eles vão ter que saber lidar com o mundo, sobreviver com as questões do mundo. Então os pais preparam os filhos para o mundo. Quando o ser humano se isola, quando uma criança não se comunica, se fecha, ela não cresce psiquicamente e poderá ter mais tarde uma imaturidade psicológica. O adulto, quando vive isolamento no seu egoísmo, tudo tem de ser conforme ele quer. Então ele vê o mundo do jeito dele, porque ele está egocentricamente fechado em si mesmo. Ele não cresceu, ele não amadureceu. Ou fechado em seu egocentrismo. Ele é o centro, todos têm de girar em torno dele. Não cresceu, não teve a capacidade de sair do seu próprio eu. É um criançola egoísta que não chegou ainda ao altruísmo. Há muitos adultos imaturos, batendo o pé, ficando emburrado, porque os outros não fazem a sua vontade. Pobre nenê, grande, que sofre e faz os outros sofrerem. Então, essa questão de ficar emburrado, de se fechar, de querer construir um mundo cercado e isolado, é uma falta de maturidade. É preciso aprender a brincar. A comunicação é elemento fundamental para o amadurecimento de uma criança. A comunicação manifesta-se não só no sorriso, no olhar, mas de um modo especial brincando. A criança tem necessidade de brincar. É brincando que ela está aprendendo o que é o espaço, a distância, a altura e a largura das coisas, a cor, o tamanho, o que é duro e o que é macio. A criança tem uma mente que funciona, que percebe e se relaciona com as coisas e com as pessoas. Uma criança que brinca, corre, fala, sorri, está aprendendo a viver. A criança fechada, que não conversa com ninguém, tem medo de tudo e de todos, é uma criança com problema. Seu fechamento poderá retardar seu crescimento psicológico e poderá prejudicar a sua vida futura. Os pais precisam estar atentos a esse fechamento para ver se a criança não tem um problema interno que mais tarde poderá explodir. Em muitos casos, a gente fala de que o problema interno da criança
se constrói por causa da superproteção do relacionamento dos pais para com as crianças. Então, se muitos pais pudessem, eles criariam um lacre na criança, né? Colocariam dentro de algo blindado para que a criança não tivesse contato com o mundo externo, né? Essas crianças muitas vezes se apresentam como boazinhas, bem comportadas, não dão trabalho, deixam os pais contentes, mas são crianças fechadas que não se comunicam e poderão estar com algum problema de relacionamento. A criança precisa brincar, correr e ser alegre. Muitas das vezes nós já ouvimos dizer sobre a idade cronológica e a idade psicológica. Um dos grandes defeitos que uma pessoa adulta poderá correr durante toda a sua vida é a insegurança, próprio das pessoas imaturas. Essa insegurança já começa na infância, quando a criança não cresce psicologicamente, mas somente em idade. Isso acontece quando ela é fechada, talvez por causa de uma rejeição intrauterina materna ou paterna, ou porque a criança criou uma barreira com o pai ou com a mãe. Essa criança se fechou, ainda por um complexo de inferioridade ou porque não se ama, não se aceita ou tem raiva e ódio de si mesmo. O grande perigo de uma criança fechada é o seguinte: a idade cronológica continua a crescer e a idade psicológica permanece parada. A criança cresce em idade, mas não cresce em personalidade. Mais tarde, essa pessoa poderá sofrer estas consequências. E aí nós dizemos, primeiro, a neurose fóbica. O medo infantil continua nessa pessoa e vai aumentando no decorrer da vida. Esse medo poderá transformar-se em uma contínua ameaça, fazendo a pessoa sentir sensações desagradáveis. Essa pessoa poderá chegar a uma neurose fóbica e até a síndrome do pânico. Segundo, a insegurança. A pessoa insegura não resolve os seus problemas. Esses problemas vão se acumulando sem nunca chegar a ser resolvidos. Ela poderá fazer de sua vida uma verdadeira gangorra. Vou, não vou. Vou sim, não vou não. Essa insegurança provoca um cansaço mental e poderá levar a pessoa a um estresse. Terceiro, o sentimento de inferioridade. É muito comum a pessoa imatura julgar-se a última de todas. Não se valoriza, não tem ânimo para nada. Está sempre insegura. Exige dos outros sempre uma prova. Precisa provar que a ama. Precisa provar que está dizendo a verdade, pois ela sempre vive em dúvida. O complexo de inferioridade leva a pessoa a se julgar vítima da vida e vítima de todos. Quarto, o complexo de culpa. A pessoa imatura não tem confiança em si mesma, nem nas outras. Fica sempre se culpando. Vive mais o passado do que o presente e nunca se perdoa. É a pessoa que está sempre fazendo um processo contra si mesma e condena-se como se fosse um juiz em causa própria. O sentimento de culpa poderá levá-la a uma profunda depressão. Olha, o que isso muitas das vezes afeta a todos nós, né? Então nós vamos nos percebendo e nos enxergando para bem vivermos a nossa vida, né? O quinto e o último, o comportamento imaturo. A pessoa imatura é infantil e tem muitos comportamentos de criança, impróprios para a sua idade. Essa pessoa poderá cometer muitos erros incontroláveis em sua vida. Poderá mesmo ter um mecanismo de defesa, fazer certas coisas para dizer e provar que não é imatura e não se comporta como criança.
poderá cair até no extremo oposto, só para provar o contrário. Muitos homens paranoicos, arrogantes, tiranos, que impunham medo e eram temidos, no final da vida morreram de medo. Stalin, que foi um homem forte, morreu com medo de tantas outras coisas. Adolfo Hitler suicidou-se com medo de enfrentar os tribunais. Fica aqui uma orientação: deixe seu filho ou sua filha conversar com todas as pessoas. Deixe os filhos brincar bastante com outras crianças. Eles estão aprendendo a viver e a conviver pacificamente. Olha, é uma forma de você preparar esses teus filhos para se relacionar com o mundo de forma madura. A personalidade formada, ela apresenta diálogo, abertura, confiança, espontaneidade, amor, carinho. A imaturidade psicológica, egoísmo, medo, suspeita, antipatia, desconfiança e ciúmes. Eis aí essas duas personalidades, a formada e a imatura psicológica. Fica aí o nosso abraço, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Hoje nosso bate-papo foi breve, mas deu para instruí-los um pouco sobre como viver a própria vida. Muito obrigado a todos aqueles que estão aí, a Fátima, a Fatinha, o Elias de Entre Rios, Ellen Aparecida, Marilene Chaves, Eliane, que está aí participando conosco, e tantos outros que depois eu vejo lá no Facebook, e vocês poderão pegar também, se inscrever no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção e acompanhar todas as nossas falas, os nossos bate-papos. Muito obrigado a todos, um abraço e até amanhã às 10h30.